No episódio de estreia do Assistente de Conteúdo, a gente vai falar sobre como começar na criação de conteúdo de educação na internet, como criar conteúdo educativo, como ensinar na internet. E a gente vai falar sobre a principal coisa, a coisa mais fundamental que você precisa fazer nesse início, que muita gente não fala. Muita gente vai falar que é definir o público-alvo, encontrar o seu nicho para poder criar o conteúdo, né? A gente acha que isso é talvez um segundo momento. É das primeiras coisas, mas não é a primeira, né? A gente vivenciando isso na prática com os nossos clientes, a gente percebeu que tem uma primeira etapa aí que muita gente pula, mas que vai ajudar muito se você fizer logo de cara. Além disso, a gente vai responder uma pergunta da audiência, que a gente nem sabe se tem audiência, né, Charles? É o Mas primeiro vamos ter, episódio. vamos ter. Tem que ser otimista. E depois, no final, a gente vai explicar por que a gente está criando esse programa, esse canal, da onde que vem o assistente de conteúdo. Então, bem-vindo, eu sou o Lira. Eu sou o Charbel. Esse aqui é o assistente de conteúdo, o programa que te ajuda a ensinar na internet. O que você achou dessa definição? Eu achei que é boa, é clara, simples. E a gente tem que ajudar as pessoas a ensinarem, não a ensinar besteira. E a gente não tem que a gente tem que não fazer besteira aqui, porque senão a gente vai estar reproduzindo, né? A nossa ideia é que mais pessoas possam compartilhar o conhecimento que tem. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E a gente tem que tentar tornar esse processo eficiente, né? Qual que é a primeira etapa que você acha que alguém deve se preocupar e realizar ali para começar a criar conteúdo na internet? Alguém que tem algo a ensinar, que quer também empreender através disso na internet, né? Criar um negócio, mas pelo meio da educação, né? Ensinando alguma coisa que ela sabe ali. Primeira coisa, o que é? É assim, a primeira coisa é entender o que é conteúdo. Conteúdo é conhecimento. Eu vou pôr para fora conhecimento que eu tenho. Uma dificuldade que as pessoas têm é, primeiro, às vezes elas não enxergam que tem um conhecimento que interessa a outras pessoas. Todo mundo tem alguma coisa ou muita coisa a ensinar. E se você tem um conhecimento, ele é sempre uma ramificação de vários assuntos, né? Então você fala assim, por exemplo, sobre reforma de casas, a manutenção de casas. Tem um monte de assuntos dentro disso. Então você precisa organizar o conhecimento primeiro. Porque se ele não tiver organizado para você, como que você vai ensinar alguém desorganizadamente, né? A gente ainda vai falar sobre organização, mas esse mapeamento inicial, entender o que eu sei que pode ser ensinado para alguém, é a minha matéria-prima, é a coisa que eu vou entregar, né? Como entregar, formato, público-alvo, essas coisas são secundários, é um passo depois. Mas certo. A primeira coisa é fazer essa organização do conhecimento que cada um tem. Certo, então, primeira coisa a se fazer na criação de conteúdo é entender o que você tem de conteúdo de fato, né, o seu conhecimento, e organizá-lo. Às vezes passa até pela etapa de acreditar que o que você sabe é útil não só para você. E um jeito bom de acreditar é assim, se é útil para você, por que não seria útil para outras pessoas, né? Não é possível que você é a única pessoa no mundo que acha aquilo útil, né? Sempre tem tem uma tribo aí te esperando, esperando o seu conhecimento também, né? E o que acontece se a pessoa pular isso e não organizar o conhecimento dela e já partir para a criação e as outras etapas? Uma das coisas que a gente vê muito com nossos clientes e com gente bem sucedida no digital é coesão, né? A pessoa tem um corpo de conhecimento que forma um conjunto coeso, um conjunto lógico. Se você não organiza, se você não põe no papel, em alguma ferramenta para visualizar seu conhecimento, a chance de você produzir informação fragmentada é enorme. E informação fragmentada, ela pode até ser um gancho, um chamariz, mas ela não se sustenta ao longo do tempo. As pessoas passam a não achar útil aquilo. Acha isso interessante, é uma isca aqui, uma isca ali, mas o que eu faço com isso, né? Então, se você não organiza, você não vai ser capaz de organizar a cabeça do seu aluno, entre aspas, vamos dizer assim, sua audiência, né? Se não está organizado para mim, não vai estar organizado para o outro. Né? É uma espécie de montar assim, um currículo, um programa uma grade. Uma grade. Uma grade de estudos, né? Uma versão meio antiga, mas que ilustra bem isso.
pelo menos uma das maneiras de ilustrar isso é assim, quando você entra numa faculdade, por exemplo, ou num colégio técnico. Tem lá as matérias que vão ser faladas. Por exemplo, eu fiz colégio técnico de eletrônica. Tem lá as matérias, eletrônica básica, digital, informática, programação. São matérias que elas se ligam ao tema principal, eletrônica. Se você faz música, tem lá harmonia, composição, prática de estúdio, tem lá tudo se liga ao tema música. Por isso que essa ideia, por exemplo, de um mapa mental funciona bem, porque você começa a realmente mapear os tópicos e subtópicos daquele seu conteúdo. E uma coisa que eu acho interessante, que às vezes é até um pouco desesperador para algumas pessoas, todo conteúdo pode ser o tema mais que você acha mais irrelevante no começo. Se você for estudando, aprofundando, ele se abre numa ramificação enorme de outros temas. Então, às vezes, recortar assim, até que ponto eu vou tratar também é importante. Definir o que eu não vou falar no meu conteúdo. Por exemplo, você pega música, por exemplo. O tema é música. Então, eu quero criar um canal no YouTube para ensinar música. Então, eu posso querer ensinar música, ensinar piano só, ou ensinar só a parte teórica da música, ou ensinar música para autistas. Aí eu começo a entrar na área de saúde, começo a ter que entender como que um autista aprende. Aí você descobre que existem vários tipos de autistas que precisam de metodologias diferentes. Aí você escolhe um tipo de autista para ensinar piano para aquele tipo de autista. Então, assim, se você for estudando eu não diria que é infinito, mas assim, tende ao infinito, qualquer ramo, você vai estudando, o horizonte vai se abrindo de novas informações, novos tópicos. Isso é algo que você faz para si mesmo. O criador de conteúdo ali, o educador, ele vai fazer para si mesmo. Ele não precisa necessariamente publicar e divulgar essa organização, esse mapa mental que você falou. O público não precisa saber disso. Não, isso é bastidores. Bastidores, tá. Eu acho até que é uma organização, assim, é um trabalho de desenvolvimento pessoal do produtor de conteúdo. Quando eu comecei a ensinar fotografia, eu tive que ir atrás de informações que para o meu trabalho fotográfico não eram tão relevantes. Mas para ensinar os alunos, era relevante. E eu tive que ir atrás de informação sobre educação, andragogia, né, educação de adultos, para ensinar adultos. Então, coisas que não são da fotografia em si, mas eu, como professor de fotografia, tive que me meter nessa área, né? Então, eu fui me desenvolvendo também porque fui atrás de tópicos que iam me perguntar na aula. Para o meu trabalho autoral, não ia fazer diferença, mas para eu dar aula, ia fazer diferença. Eu sou uma pessoa que não fiz tanto ou nunca fez essa questão do mapa mental. Você, eu sei que faz, né? Eu queria que você explicasse isso, mas já dando assim, na prática, talvez com exemplos, como uma pessoa começa a organizar o seu conhecimento assim, na prática mesmo. Como que é? Uma maneira que eu acho que funciona para quase qualquer nicho é assim, qual tópico eu quero ensinar e o que é pré-requisito daquele tópico. Por exemplo, vou dar um exemplo que parece banal para muita gente, mas não é, e tem vários canais na internet interessantíssimos sobre isso. Manutenção doméstica. Então, eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, eu não tenho, mas vamos supor, hipoteticamente, que eu tenho um canal que quer ensinar as pessoas a fazerem furo na parede, pôr estante, pendurar quadro, trocar torneira, manutenções na internet. Então, quando eu falo assim, vou ensinar você a pôr uma bucha e um parafuso na parede para pôr um quadro. O que eu vou precisar? Você que vai produzir esse conteúdo tem que pensar assim, eu vou precisar de uma furadeira. Então, imagina uma pessoa que nunca pegou numa furadeira. Não é incomum. Talvez você seja de uma família como a minha, que os homens adoram ferramentas, mas muita gente não tem uma família assim. Então, nunca pegou numa furadeira. Então, primeira aula seria muito interessante, como funciona uma furadeira. Como eu seguro, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como que põe a broca na furadeira. Ou seja, isso é pré-requisito para um tópico aparentemente muito simples, que é pôr um quadro na parede. Por que eu não ponho com o prego? Porque a hora que você bater o prego vai quebrar o reboque da parede, né? Quem já tentou fazer isso sabe a bobagem que é tentar pôr quadro com prego. A não ser que seja uma parede de madeira, mas uma parede de reboque normal você vai querer uma furadeira. Então, a furadeira, o conhecimento da furadeira vem antes, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho uma furadeira.
Então tem uma coisa antes, precisamos comprar uma furadeira. Como que eu escolho uma furadeira? Como escolher a furadeira certa. Tem furadeiras de Quais modelos? R$ 100 e de R$ 3.000. Nem sempre a de R$ 3.000 é ideal para aquela estudante, moça, jovem, que está fora de casa, longe dos pais, vai aprender a mexer com furadeira sozinha. Às vezes uma pequena parafusadeira de R$ 200 faz o trabalho. Então, assim, você vê que para pôr o quadro na parede, o próprio tópico já te dá outros tópicos de conteúdo para você vir ramificando. Já vai ramificando, se você não né? puser no papel e não ficar pensando do ponto de vista do aluno, porque isso é importante, assim, eu que já sei um monte de coisa de fotografia, posso tender a pular assuntos, porque eu pressuponho que a pessoa saiba. Mas o aluno do zero, que acabou de comprar uma câmera, ele precisa saber como que põe a bateria na câmera, entendeu? E eu acho que isso vale para qualquer conteúdo. A gente tende a banalizar o básico. E só o básico principalmente, para muitos nichos, já tem muito público para o básico. Porque nem todo mundo quer ser um especialista em montar armários de cerejeira para casa. A pessoa não quer fazer os armários da casa dela. Ela quer só aprender como que tira uma porta, troca a corrediça da gaveta, sei lá, alguma coisa mais básica. E às vezes muito mais básico que isso. Então a gente subestima o básico, geralmente, quando a gente vai fazer conteúdo. Sim. Na prática ali, eu listei alguns tópicos que eu gostaria de ensinar. Você trouxe o exemplo de ensinar manutenção da casa. Então, colocar um quadro na parede, consertar uma torneira que está pingando. São ideias ali de que pode acontecer, né? Então, esse é o primeiro exercício para organizar o conhecimento. Começar a listar tópicos, temas que der na telha aí. Eu diria assim, que um jeito mais profissional de listar é você imaginar dores e desejos do seu público dentro daquela área. Tá. Né? Mas se você não quiser fazer isso por enquanto, o que você pode fazer? Simplesmente imagina quais são os tópicos possíveis e depois encadeia eles do mais básico, por exemplo, comprar a furadeira, saber segurar a furadeira, saber pôr um quadro na parede, né? Então pode chegar talvez num vídeo um dia assim, como fazer esculturas com uma furadeira, entendeu? Não sei se existe isso, mas talvez exista. Mas assim, eu colocaria os tópicos livres no papel primeiro e depois começo a organizar. Para este tópico C, eu preciso do tópico B primeiro. Para o tópico B, eu preciso do tópico A. Que é mais ou menos o processo intuitivo de quem prepara uma aula, né? Imagina que você vai preparar uma aula, assim, não é um currículo, mas você vai preparar uma aula assim de como fazer bolo de cenoura para pessoas que nunca entraram na cozinha. Então não adianta você ficar falando escolha uma farinha forte. Né? Minha esposa cozinha muito bem, então ela compra farinha forte. O que é farinha forte? Farinha com muita proteína. Então, se você solta esse termo numa aula para leigos, primeira coisa que a pessoa vai falar assim, o que é farinha forte? Entendeu? Sim. Então a gente tem que se colocar no papel do aprendiz, né? Sim. E não subestimar o básico, tem que ir indo para trás. Quando a gente está acostumado com uma área, a gente tende a ficar numa média mais sofisticada da área. Né? Se você for muito especialista numa coisa muito técnica, tipo alguma área médica, por exemplo, você está querendo gravar um conteúdo sobre uma doença do sistema respiratório. E talvez mesmo seu colega médico, mesmo um pneumatologista, um otorrino, não esteja tão familiarizado com aquela doença específica, né? Talvez seja uma doença rara. Então você tem que ir dando passos para trás no conteúdo, muitas vezes, para trazer o aluno para onde você está. Com certo respeito, assim, porque a pessoa não é burra ou ignorante porque não está ali junto com você. É porque ela não percorreu aquele caminho, como você um dia não percorreu também. Sim. Alguém teve que pegar na sua mão e percorrer junto, seja na universidade ou seja no curso livre, né? E isso que você falou de entender também as dores, problemas, né? São coisas que a gente ouve muito no empreendedorismo, no marketing, né? Entender as dores, que é basicamente saber assim, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades que o seu público-alvo tem, né? Com aquele serviço que você quer oferecer, produto, com aquele conhecimento que você tem. Às vezes você não tem ainda nada a vender, né? Nenhum produto físico ou digital, mas você tem um conhecimento a ser dado. Você quer ensinar sobre nutrição, você quer ensinar inglês para as pessoas têm dúvidas sobre aquilo. Mas
por onde eu começo? Como que eu falo? Enfim, tem várias dúvidas básicas, né? Então, listar também essas dúvidas básicas, essas principais dores, dificuldades das pessoas, é uma forma de começar essa organização Com certeza. do conhecimento, do conteúdo, né? Se ficar muito na dúvida, eu acho que um jeito de ter um bom ponto de partida é pensar assim, qual que foi a sua experiência naquela área que você quer ensinar? Certo. Né? Quando eu comecei na fotografia, que dúvidas que eu tinha? Sobre câmera, sobre fornecedor, sobre técnica. O que que é uma boa fotografia? Eu não sabia o que que era uma boa fotografia. Né? Você vai se aculturando naquela coisa. Então, meio que puxar na memória, assim, onde que eu patinei? Porque uma coisa boa de produzir conteúdo para os outros é que você está encurtando o tempo de sucesso do outro. Né? Ele não vai errar nas mesmas coisas que você errou. Se você entregar esse ouro para ele, né? Você fala assim, quando eu comecei na fotografia, eu comprei uma câmera errada. Por que era errada? Porque eu queria fazer isso e ela era pronta para fazer aquilo, né? Então, aí talvez a pessoa lá do outro jeito se conecta muito. Olha, eu ia fazer isso, né? Tem gente que tem dificuldade de fazer esse exercício de rememorar. Eu acho que sim. E aí uma dica que ajuda nisso é perguntar para as pessoas, para os iniciantes, né? Ou para um leigo total. Às vezes você pergunta pro seu cônjuge, se você fosse aprender isso, quais são as primeiras dúvidas que passam na sua cabeça, né? Outra coisa que dá pra fazer também, que eu faço frequentemente no meu conteúdo como professor, é visitar os conteúdos de outros professores. Procuro os professores que são melhores do que eu sempre. Não fico seguindo ninguém que é pior do que eu. Eu sou o pior da turma. Eu vou atrás dos feras e fico observando quais que são as perguntas que o público dele faz. Né? Qual que é a resposta que ele dá. Eu consigo dar uma resposta melhor, mais completa, mais profunda, mais prática, uma analogia melhor, né? Eu me ponho no lugar de quem fez a pergunta. Será que essa resposta que esse cara deu para essa pergunta, será que ele ficou satisfeito ou não? Eu acho que eu posso explicar melhor esse assunto, entendeu? E quais ferramentas que você tem utilizado que você acha que são boas para fazer organizar? Então, assim, Pode ser no papel e pode. caneta? Aliás, eu gosto muito de rabiscar no papel, né? Não tem problema. Muita coisa, às vezes estou num café, estou com um papelzinho lá, estou sempre com um caderninho, rabisco muito no papel. Acho que, inclusive, tem um negócio de... Já li alguns artigos sobre esse estímulo mental que a caneta e visão dá. Acho que é saúde mental, inclusive, manter-se analógico em alguma medida. Mas, assim, tem ferramentas, tem vários aplicativos de mapa mental, tanto para celular quanto para desktop, que são muito bons. Eu uso um que, se não me engano, chama MindMeister. Tem gratuito e pago. Use o gratuito, comece no gratuito. E o mapa mental é assim, você põe uma palavra-chave no centro, por exemplo, fotografia, e vai ramificando em subassuntos daquela área. Como se fosse um currículo de escola mesmo. Imagina que você vai montar um curso técnico de fotografia no Senac. Aí você põe lá fotografia de casamento, fotografia básica, fotografia de esportes, equipamento fotográfico, edição fotográfica, fotografia como negócios. Você começa a ramificar. E cada um desses nós vai ramificando de novo. Então, fotografia como negócio, você tem que pensar em marketing, atendimento, finanças, gestão de processos. Em marketing, você tem que pensar em site, blog, redes sociais e assim por diante. Esse mapa pode crescer muito. O meu mapa de conteúdo de fotografia tem mais de 500 itens. Começa com fotografia no centro e tem mais de 500 itens. E cada item desse pode virar um post de blog, um vídeo, alguma coisa assim. E eu não duvido que temas que às vezes a gente acha mais banais, menos tecnológicos, por exemplo, talvez, vamos pensar assim, tricô. Tricô é um negócio bem artesanal, não é muito tecnológico. Tenho certeza que se a gente for escarafunchar o assunto, dá 300 tópicos, tranquilamente. Como ensinar tricô para crianças. Nossa, várias técnicas, estéticas, infinitas né? técnicas, né? Acho que eu não entendo nada de tricô, mas deve ter. Né? Nunca duvide, né? Eu acho que isso é até bonito, assim, do ponto de vista da gente começar a produzir conteúdo, você começa a perceber como o trabalho de todo mundo é rico. Né? É um universo ali dentro. Qualquer atividade profissional é um universo bonito, cheio de coisas ali. Joyce, então a gente tem as listas de tópicos, ideias ali que mapa mental. A gente tem as dúvidas, dores, problemas, né? E a gente organiza isso no mapa mental, que é basicamente ficar linkando nele, conectando os assuntos, né?
E aí cada palavra-chave, cada assunto que tem ali vira um Um conteúdo, post, vira um post. vídeo, Isso. vira um vídeo no Instagram, vira um carrossel, uma foto, um texto no blog. Essa é a ideia. É. Essa variedade de. Às vezes as pessoas se perturbam, eu acho, com a variedade de formatos. E os formatos mudam ao longo do tempo, não só em preferência, né? Tem épocas que, ou determinada faixa etária, determinado público de interesse, gosta mais de Reels, gosta mais de ler um post no blog, gosta mais de vídeo, gosta mais de áudio. Isso muda, mas o conteúdo é mais perene. Então, por isso que eu acho que investir muito nessa fase do planejamento do conteúdo, tem até aquela brincadeira no marketing que é conteúdo é rei. Né? O que interessa mesmo, o que conecta as pessoas, é se o conteúdo é bom. Exato. A gente está fazendo esse negócio aqui. Se as pessoas olharem para o que a gente está fazendo e falar assim, isso aí não me serve, não me ajuda, não adianta fazer com a melhor luz, com a melhor... Não é o caso, estamos começando simples, mas se a gente tivesse toda a produção do mundo e o conteúdo for fraco, não conecta ninguém. Perfeito. Eu acho que tá claro, pelo menos o nosso, ao meu ver aqui também tá claro. A gente quer saber se você que tá ouvindo aí ficou claro, se você ainda não organizou, se você... Às vezes você já começou a criar conteúdo, mas não fez essa organização. É algo que dá para fazer, né? Não tem problema fazer se você já começou. Eu fiz, tendo já começado. Eu sou uma pessoa que gosta já de colocar Na prática. na prática e depois ir organizando, né? E é algo que inclusive dá para fazer assim, ir atualizando, né? Sim, com Porque certeza. vai surgindo novas ideias, pessoas vão dando feedbacks, comentários vão ser fontes ali também de ideias de conteúdo para você e você vai reorganizando isso, né? Mas isso realmente facilita para depois você começar a pensar no público-alvo, depois pensar nos formatos, nas mídias sociais, porque muita gente começa fazendo meio que o inverso, né? Onde eu vou publicar, para quem, mas ainda não organizou o que está na cabeça dela, né? Às vezes a gente pensa em mapa mental, mas tem alguns conteúdos que são um pouco mais lineares também. Por exemplo, a sua formação é em história, né? Então, na história, a gente tem uma coisa meio clássica que é andar sobre a linha do tempo, né? Então, certamente, algumas pessoas que estão ouvindo a gente não têm um conteúdo tão radial igual o nosso, vai ter um conteúdo mais linear, né? E pode acontecer, por exemplo, história em geral é um clássico, né? História da música, história da arte, história do jardim. Uma vez eu vi um canal muito legal sobre história do jardim, sobre paisagismo. Que legal. Os vários estilos de jardins em várias épocas e em vários países, né? Então o cara tinha a matriz assim, país, ou seja, o local, o tempo e os estilos desse cruzamento de local e tempo, né? Então um jardim na China medieval era diferente de um jardim na França no mesmo ano, né? Os jardinistas, os botânicos pensavam o jardim de maneira diferente. Então, assim, coisas mais históricas, mais narrativas, vamos dizer assim, talvez o conteúdo seja um pouco mais linear, em vez de ser um mapão, assim, né? Talvez uma espinha de peixe, assim, a gente vai pensar, né? Eu penso também em casos de médicos que querem ensinar, né, e criar conteúdo para ajudar pessoas. Uma fonte ali para organizar as próprias dúvidas que os pacientes deles trazem no consultório. Todo dia me pergunta sobre isso, por que eu tenho dor de cabeça? Isso vira um tema de conteúdo. Então, a fonte ali vão ser as dúvidas dos pacientes. Isso. Ele organiza isso num Não é difícil de coletar. Não é difícil organizar. Falar, então eu vou criar aqui um texto, vou criar um vídeo ou um post no Instagram sobre cada uma dessas dúvidas. E basicamente eu posso criar uma teia de conteúdo que responde dúvidas, né? Sim, vê como isso é interessante, como isso se conecta com a ideia do público-alvo que muita gente fala. Se você criar um conteúdo médico para o paciente, é de um jeito. Se você criar um conteúdo médico para médicos menos experientes ou não especializados naquela área sua que você tem, é diferente. Sim. Né? Porque construir o conhecimento médico da forma técnica para um outro médico executar, certamente demanda cuidados maiores, um rigor maior no passo a passo, o que vem depois do quê, né?
Agora, se você simplesmente tira dúvidas de pacientes, pode ser um pouco mais fragmentado. As coisas vão estar conectadas com a mesma área, mas pode ser mais avulsas, né? Não necessariamente tem um passo a passo, né? Esses dias estava um tempo de frio aí, eu fui ver como fazer limpeza nasal, né? Então, o médico estava explicando como que a gente faz em casa. Mas deve ter, eu imagino, um jeito de fazer ambulatorialmente, né? Na clínica, no hospital, com outros equipamentos. Mas ele estava ensinando como fazer em casa. Sim. Então, é o mesmo conteúdo, só que quando você muda varia o público-alvo, também você tem que fazer adaptações, né? Às vezes, adaptação do como fazer ou o que não fazer, né? É diferente o médico limpando o meu ouvido do que eu tentar limpar em casa. Tem várias coisas que eu devo não fazer. Bom, nessa parte 2 a gente quer responder a pergunta da audiência. Já no primeiro episódio, a gente tem uma pergunta antiga da audiência do Charbel, nos canais dele. Você lembra o nome de quem fez essa Eu não pergunta? lembro quem fez, mas apareceu vindo da boca de mais de uma pessoa. Perfeito. Que é assim, ó, um bom conteúdo é necessariamente em vídeo? Essa era a pergunta. É necessariamente um vídeo? Tá. Então, eu acho que essa questão tem o seguinte, a pessoa está confundindo o meio de transmitir o conteúdo com o conteúdo, né? Tá confundindo o formato com o conteúdo. O conteúdo é o que eu vou falar, sobre o que eu estou falando. E aí no conteúdo tem, assim, eu posso falar sobre, por exemplo, sensores fotográficos das câmeras fotográficas. Eu posso falar sobre isso durante 5 minutos ou durante 3 horas. Então, varia, o conteúdo varia. Eu posso ajustar também o tanto que eu vou me aprofundar ou não. E eu posso fazer isso em formatos diferentes. Se meu público-alvo, não é o caso, é muito leitor, eu posso fazer um post do blog de 10 mil palavras. Mas se é um público-alvo que quer só dar uma sobrevoada nesse assunto, eu posso fazer um vídeo de 1 minuto falando sobre os 2 principais tipos de sensor fotográfico que existe, né? Então, assim, é importante não confundir o formato do conteúdo com o conteúdo em si. O conteúdo é sobre o que eu falo e o formato é como eu apresento isso, como eu exteriorizo isso. Pensa assim, ó, se você vai preparar uma aula sobre uma coisa, você tem que ser capaz de explicar aquela coisa em 5 minutos ou em 1 hora. Esse é um bom professor, esse é um bom produtor de conteúdo sério, né? Sim. É, e para quem vai começar a criar conteúdo educativo, quer ensinar e depois também tentar monetizar isso, né? De diversas maneiras, tem que ter o pensamento estratégico também, assim, de conciliar o tipo de conteúdo que você quer fazer no formato que você gosta, mas também com o formato que tá dando certo, que as pessoas estão consumindo mais. Não adianta também ir querer contra todo mundo, né? Então, realmente, vídeo tá pegando mais, tá forte. Vídeo curto, vertical tá forte. E aí você vai adaptando, né? Às vezes você pensa assim, mas eu quero criar algo mais assim profundo, eu quero trazer um conteúdo mais reflexivo, às vezes sobre literatura, filosofia. Será que tem público para isso? Tem que olhar para o público, né? Aí eu assisti certamente esses dias, tem. Eu assisti esses dias um rapaz britânico que ele escreve um texto denso ali de filosofia e tal, ele imprime, pega o papel, põe para gravar e o vídeo é ele lendo o texto no papel. É cheio de comentário sobre o conteúdo, as pessoas gostam e tal. Então você vai achar gente pra tudo. Tem gente pra tudo, e eu acho que isso é um mal também que atinge muita gente que tá começando, que é o seguinte, as pessoas geralmente pensam assim em viralizar. Pôr um conteúdo e o Brasil inteiro fica sabendo. Cara, isso existe pouquíssimo. Isso é como você querer jogar futebol e ser o Neymar, entendeu? Sim. É 1 em 1 milhão. E é mais pro conteúdo de entretenimento. Muito mais. Não dá pra confundir assim, o conteúdo de educação sempre vai ter um é mais menor. Nichado, E dentro da educação tem vários subpúblicos. Tem um público muito leitor, tem um público que gosta de vídeo, mas aguenta um vídeo de 2 horas. Tem canais aí de mitologia grega com vídeos de 2 horas. E público fiel.
entendeu? Só que não vai ser um super público de 20 milhões de pessoas, vai ser um público de 100 mil pessoas, de 50 mil pessoas, mas é um ótimo público. É gigante. Excelente. Você ter 10 mil pessoas fiéis num canal é muito público. Para muitos negócios, isso é a diferença entre ser o primeiro do seu nicho e um outro qualquer. Não, pé no chão. Produzir com consistência, produzir com conteúdo interessante, o conteúdo acima do formato, né? O conteúdo tem que ser muito bom, o formato tem que ser o que conecta ao seu público-alvo. E pode ser que com o tempo você fale assim, eu vou nichar mais, vou buscar um público dentro do público. Mas é com o tempo, é com anos, não com meses. Acho que daí a gente pode ir para a parte final desse programa, desse primeiro episódio, que é, você falou uma palavrinha aí que para mim é uma das identidades nossa, que a gente quer colocar não só nesse programa, mas nesse canal, assistente de conteúdo, que é pé no chão. A gente tem visto muita gente, ao ensinar sobre criação de conteúdo na internet, tendo assim caminhos muito grandiosos, né? Muitas vezes complexos demais para gente que é como a gente, assim, que quer ensinar, mas tem recursos limitados no início e precisa fazer as coisas assim mais realistas, mais pé no chão. Então a gente sentiu falta de conteúdos assim, né? Até para indicar para nossos clientes, criadores de conteúdo, e a gente percebeu uma lacuna de conteúdo nisso que seja mais pé no chão, que vai ensinar pessoas a criarem seus próprios conteúdos de maneira mais realista ali, mais acessível, né? Eu acho que assim, tudo que está muito ligado à realidade das pessoas tende a conectar mais, pode até conectar menos pessoas. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que quer ensinar as pessoas a fazerem pão caseiro e você ensina de uma maneira que a pessoa realmente consegue ter um resultado, mesmo que não sejam muitas pessoas, essas pessoas vão ser lovers do seu canal. Elas vão ser mais do que só audiência, elas vão conectar mesmo, vão se engajar profundamente com você. E isso demora um pouco mais para propagar, mas é muito mais consistente. É melhor do que você aparecer rapidamente e depois que as pessoas tentam ter algum resultado com o seu conteúdo, algum resultado para não conseguem, ou pouca gente consegue. Então eu acho assim, ter um senso de realidade, acho que em tudo que a gente faz na vida é sempre mais saudável, sempre mais saudável. E tira essa pressão da fama, da viralização. O conteúdo que a gente quer trazer aqui não é para quem quer ficar famoso, é para quem tem algo para ensinar, seja assim uma formação acadêmica ou para quem tem algo uma formação livre, autodidata, que quer ensinar, que gosta e não necessariamente quer ficar rico com isso, que é um caminho difícil. O que a gente quer é dar os caminhos para a pessoa ensinar e também poder ganhar dinheiro, claro, mas aqui não vai ter aquela coisa assim de marketing milionário aqui, de jeito nenhum. Eu acho que quando a gente tem objetivos assim realistas e modestos, não é difícil um dia alcançar um objetivo grandioso. Mas tem que lembrar que subir uma montanha grande é um monte de degrauzinho, então precisa se preocupar primeiro com os degrauzinhos, né? Então, até na hora de produzir o conteúdo, você decompor os degrauzinhos para a sua audiência subir também. Qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, a coisa mais importante, a coisa supérflua que você pode deixar para depois. Até categorizar essas coisas é importante, né? Para a gente que tem o nosso canal, mas para as pessoas que a gente quer que tenham o conteúdo delas também, né? Senso de realidade, né? Um dia pode ser que apareça a fama, mas aí ela vai ser consequência de uma consistência enorme, bem construída ao longo de muito tempo. É até muito mais saudável, muito mais prazeroso do que simplesmente explodir sem ter consistência, né? Então esse foi o primeiro episódio do Assistente de Conteúdo. Nesse canal também você vai encontrar outros conteúdos mais no estilo tutorial, educativos, e também vai ter esse conteúdo que é um programa em formato de podcast, de conversa, um pouco aula, para ensinar a criação de conteúdo de maneira mais realista, pé no chão, sem os jargões do marketing, até porque a gente não é profissional, a gente não é profissional do marketing, a gente é gente que tá no bastidor, né, na foto, no vídeo,
e ver muitos. Ver o que dá certo, ver o que dá errado, ver os erros de muitos clientes por aí, mas também ver os sucessos. Tanto Ter é que a gente aprendido com isso, né? Tanto é que a gente quer que o nosso canal aqui seja um exemplo, né? Sim, De como fazer, né? exato. A gente Fala quer, aí dos perrengues. a gente quer tá mostrar falando. os nossos erros bastidores também, né? Primeira coisa que a gente queria colocar painéis acústicos nesse ambiente aqui, nessa salinha, que ela reverbera um pouquinho o som, né? Aquele som de banheiro, né? Então tem um painel acústico, que é algo que você compra baratinho hoje, coloca nas paredes, que vão absorver um pouco o som. Mas daí quando fui comprar, eu achei que eu tava comprando 4 e tava comprando um, na verdade. Chegou na agência lá pra eu pegar só uma caixa. Eu falei, não tem mais caixa aí? Não, é só uma. Mandei mensagem pro vendedor do Mercado Livre. Viu, eu comprei 4. Aí ele falou, não, você só comprou um. Então já começou por aí o primeiro perrengue, né? Então a gente só tem esse painel que você tá vendo. Não sei se ele fez muita diferença no som, né, Charles? Não, e a gente começou com o que a gente tem, né? Juntamos as forças aqui com equipamento, com luz. Sim. Essa é uma lição interessante. Começa com o que tem, né? Se o conteúdo for bom, ele vai vingar. Até agora a gente gastou 100, 140 reais. 140 reais, né? Vai ter que gastar um pouquinho agora por mais painéis. E os equipamentos, como a gente trabalha com isso, né? Fornecendo isso para os clientes, a gente já tinha, né? Então esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio a gente vai tentar responder se a criação de conteúdo é para todo mundo, se todo mundo que está criando conteúdo é um educador, é um professor ou não. Se precisa... Joel, obrigado por ter chegado até aqui. Por ter aguentado a gente esses 40 minutos aí. Porque se você ouviu o primeiro episódio, com certeza ele é o pior episódio que a gente já fez, né? Essa é outra lição, né? Tudo pode ser melhorado sempre, né? A gente espera melhorar. Tu tem na dúvida se eu regravo o começo? Ou se eu deixo assim pra pessoa ver que... Eu acho que foi bom. Então tá bom, vou deixar assim. Vou vencer meu anseio perfeccionista. É isso aí. E a gente melhora no próximo episódio.